Com todo respeito aos teólogos que são mais preciosistas, eu considero incoerente essa posição deles de que nós não podemos chamar o Espírito Santo de Deus Espírito Santo, porque poderia criar essa ideia de que existem três deuses. Não. Veja, o termo bíblico Deus Pai é textual. A Bíblia é clara ao dizer que Deus exaltou o Filho soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, veja, todos os joelhos, dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra, se dobrem e toda língua confesse, preste bem atenção, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, para a glória de Deus Pai. É textual isso aí. Theo patros, no grego. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Então, o termo Deus Pai é textual. Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanchez Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Vamos iniciar, na verdade, uma série a respeito do Espírito Santo. Vão ser 3 lições, 3 aulas que nós vamos aqui apresentar com base nas lições bíblicas da CPAD, lições bíblicas adultos da Escola Bíblica Dominical. O tema desse trimestre é a Santíssima Trindade. Nós já tivemos uma série sobre o Deus Pai, outra série sobre o Deus Filho e agora sobre o Deus Espírito Santo. Muito bem, quero convidar você já, vamos direto ao assunto, para a leitura do texto áureo que está em João, capítulo 14, versículo 16. Palavras do Senhor Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E a verdade prática diz-nos o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. O texto bíblico que vai ser tomado como base, do qual extraímos também o texto áureo, é o sermão do cenáculo, o discurso do cenáculo, que está lá em João capítulos 14 a 16, e os versículos que estão na leitura bíblica em classe, na verdade, são apenas os versículos 25 a 31 do capítulo 14. Mas a verdade é que os capítulos 14, 15 e 16 de João são, na verdade, muito paraclitológicos, tratam da obra do Paráclito, ou do outro Paráclito, já que Jesus, ao andar na terra, era o Paráclito e, ao subir ao céu, enviou, juntamente com o Pai, nós vamos estudar o outro Paráclito. Muito bem, vamos então avançando aqui com a nossa aula, já introduzindo o assunto, e logo na introdução eu quero fazer uma provocação. Nós podemos chamar o Paráclito, o Espírito Santo, de Deus Espírito Santo, porque há alguns teólogos aí, claro, apegando-se a um preciosismo, afirmando que nós não podemos chamar o Espírito Santo de Deus Espírito Santo, porque se fizermos assim, nós vamos criar a ideia de que são 3 deuses. Já que falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dá a impressão que cada uma das pessoas da Trindade é um Deus, e aí teríamos um triteísmo. Bom, eu respeito esses teólogos que se apegam a esse preciosismo, mas nós temos que fundamentar nossa posição de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Pai é chamado textualmente de Deus Pai. Veja, vamos aqui devagar. Eu tenho meu material, que aliás, você que é membro do meu canal, que é assinante, já recebeu. Alguém pode dizer, mas irmão Ciro, tem que pagar para receber esse material? Pois é, não é apenas um esboço com tópico e subtópico. Isso é um trabalho meticuloso que nós fazemos
e quem é membro do nosso canal tem acesso a todo o nosso acervo. Não é somente ao estudo dessa semana. Você veja que lá tem uma série de estudos e parte daquilo ali nós até transformamos em livros. Você sabe que nós publicamos pela CPAD há pouco tempo esse livro aqui, ó, Jesus, o Pregador do Apocalipse. Você sabe que boa parte desse livro vem daqueles estudos ali da nossa série Apocalipse, perícope por perícope. Então veja, o livro de 680 páginas, pela nossa CPAD, se você não adquiriu ainda, eu ofereço a você que visite ali o nosso site da CPAD, ali você sempre encontra o livro com desconto. Bom, mas o que eu estava dizendo é isso, que os membros do canal, eles têm acesso ao nosso material. Você vai ver que é um material minucioso. Eu não vou citar todas as minúcias na aula, porque senão ficaria uma aula de 3 horas, modéstia à parte. Mas se você quer se aprofundar no assunto, você tem aí o material, né? Então, se você quer se tornar membro, é só apontar a câmera para o QR Code ou clicar no link na descrição desse vídeo. Você pode se tornar membro do canal e assim ter benefícios, acesso a vídeos exclusivos, etc. E também, o mais importante, ter acesso a todo o nosso acervo de textos. Bom, podemos chamar o Paráclito de Deus Espírito Santo? Essa é a grande provocação inicial. Com esta lição, na verdade, em meio à série de estudos sobre a doutrina da Triunidade Divina, nós estamos iniciando uma terceira minissérie, não é? Já tivemos uma minissérie sobre Deus Pai, outra sobre Deus Filho, agora sobre o Deus Espírito Santo. Já estudamos, então, aí sobre o relacionamento pericorético, né? Você sabe que pericorese é aquele termo que é pouco usual, mas se refere à relação intratrinitária das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, interpenetrando-se. Eles, na verdade, um habita no outro, é algo difícil de se explicar, mas é o que a Bíblia nos ensina, que são 3 pessoas que formam um único Deus. E chegou o momento de nós estudarmos de modo mais detido acerca do Deus Espírito Santo, e eu defendo aqui, com todo respeito aos teólogos que são mais preciosistas, eu considero incoerente essa posição deles de que nós não podemos chamar o Espírito Santo de Deus Espírito Santo, porque poderia criar essa ideia de que existem três deuses. Não. Veja, o termo bíblico Deus Pai é textual. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Nós já estudamos aqui, tivemos uma aula em que estudamos a respeito disso. A Bíblia é clara ao dizer que Deus exaltou o Filho soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, veja, todos os joelhos, dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra, se dobrem e toda língua confesse, preste bem atenção, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, para a glória de Deus Pai. É textual isso aí. Patros, no grego, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Então, o termo Deus Pai é textual. Ora, se a Bíblia diz que Deus Pai existe, veja, não há como você negar que o Filho não pode ser chamado de Deus Filho e o Espírito Santo também de Deus Espírito. Por isso que eu até coloquei aí, se o Pai é chamado textualmente de Deus Pai, é evidente que o Senhor Jesus é o Deus Filho. O próprio Deus Pai se dirige ao Deus Filho, não é? O autor de Hebreus disse, do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O próprio Deus Pai chama o Deus Filho de Deus. O mesmo vale, evidentemente, para a pessoa divina do Espírito Santo. Lembra quando Pedro repreendeu Ananias? Ananias, Atos capítulo 5. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Agora note, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus, textualmente. Então, não há problema nenhum, claro. Não são 3 deuses, são 3 pessoas. A pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho, a pessoa de Deus Espírito Santo. É a mesma essência, é a mesma substância. Nós não separamos as substâncias, mas nós não confundimos as pessoas também.
Então, não separamos a substância, é a mesma substância, Deus, um único Deus, que é triuno, mas não confundimos as pessoas. O Pai é o Deus Pai, o Filho é o Deus Filho e o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo. Então, fica aí a nossa provocação inicial, mas, biblicamente falando, não tem como você negar que o Espírito Santo possa ser chamado de Deus. Então, o título da lição está correto. Deus, Espírito Santo. Parabéns à nossa CPAD, parabéns ao comentarista, ao pastor Douglas Batista, né, que escolheu esse termo, esse título, que eu considero bastante apropriado. Deus, Espírito Santo. Assim como Deus Filho, Deus Pai, todos esses termos são bíblicos. No caso de Deus Pai é textual e, claro, por consequência, se existe Deus Pai, só existe Deus Pai, evidentemente, o termo, se existe Deus Pai, porque existe o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, já que são três pessoas que formam um único Deus na trindade, que não é triteísmo, é tripessoalidade. Bom, então estamos iniciando uma minissérie de pneumatologia. Essa matéria recebe esse nome, pneumatologia em teologia sistemática, em razão de estudar o Espírito Santo, que no grego é pneumatirragio. Então, pneumatirragio, veja, pneumati, daí vem pneumatologia, o estudo do Espírito. Então, ele é estudado, claro, não como uma força impessoal, porque nós vamos ver que ele é uma pessoa, ele não é uma influência, ele é, inclusive, a terceira pessoa da Trindade, enviada da parte do Pai e também do Filho. E aí vem a expressão latina filioque, que vamos estudar mais para frente, né? Essa cláusula que aparece lá no credo niceno-constantinopolitano, e do Filho, que em latim quer dizer filioque, porque, biblicamente falando, não há dúvida, o Espírito Santo ele procede tanto do Pai como do Filho no sentido de que ele foi enviado. Não é que ele é inferior. Então veja que esse termo terceira pessoa da Trindade é um termo tão somente teológico, assim como segunda pessoa e primeira pessoa. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, mas isso nada tem que ver com hierarquia. Tem a ver, na verdade, com a sequência em que a Bíblia menciona a obra da redenção, sobretudo, não é? O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, e o Filho, tendo consumado a sua obra, ele volta ao céu, ele é assunto ao céu, mas o Espírito Santo então assume o papel de paráclito, o outro paráclito. E é nesse sentido então que ele procede tanto do Pai como do Filho. Tudo isso está na Bíblia. Então o mestre ensinou, quando o Pai enviar o encorajador, citando aqui a NVT, não é? O Consolador, que na NVT aparece como encorajador, o Espírito Santo como o meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então o Pai enviará. Agora veja, mas agora Jesus falando, eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Então veja como os textos se completam. O Pai envia, mas o Filho também envia. É nesse sentido que surgiu aí a expressão filioque, no latim, que nós vamos entender mais para frente, porque tem um debate, não é, sobre isso na história e é importante nós entendermos também. Mas vamos começar então com o primeiro tópico, feitas estes esclarecimentos, né? Tendo feito esses esclarecimentos iniciais, que são pressupostos para a nossa aula, vamos agora para a abordagem dos tópicos e pontos. Você sabe que eu gosto de abordar os tópicos e pontos conforme estão na lição, não que eu não queira fazer o meu próprio comentário, é que eu sei que os irmãos vão ler a lição e vão ter dúvidas sobre pontos específicos, sobre termos específicos que aparecem na lição. Então, quando eu passo por cada tópico e subtópico da lição, é justamente para ajudar os irmãos a entender. Mas eu faço o meu próprio comentário, tanto que o roteiro que você está vendo aqui, que alguns irmãos reclamam, que às vezes eu estou na frente, irmão Ciro, por que o irmão não sai da frente? Isso é de propósito, porque eu estou usando o esboço, e eu quero que você use também. Só que esse esboço
esse estudo não é só um esboço de tópico e subtópico, ele é oferecido exclusivamente para os apoiadores do meu canal. Se você não pode nos apoiar, eu entendo perfeitamente. Você pode assistir o vídeo e tomar nota. É só você prestar atenção. Você pode pausar o vídeo e anotar. Anote, dá trabalho, mas se você não quiser trabalho, torne-se membro do canal, que como membro você vai receber o material aí fácil para você. Às vezes as pessoas buscam facilidades, né? E na verdade, quando você anota, você também aprende. Então, se você não pode se tornar membro, agora, sendo membro, você tem o material, você pode fazer anotações no próprio material, inclusive porque você pode converter em PDF e imprimir, e assim você vai ter um melhor aproveitamento dessa matéria. Mas vamos lá. A pessoa do Espírito Santo, primeiro tópico. O primeiro ponto, o Espírito Santo é uma pessoa. Irmãos, não há dúvida para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. O roteiro aí tem muitos pormenores. Eu não vou aqui citar todos os pormenores, mas aqui uma rápida explicação. Você que já tem o roteiro aí como membro do canal, você vai ter como confrontar com o que eu estou falando e fica mais fácil. Mas o Espírito Santo é uma pessoa na medida em que ele, na verdade, tem todas as características de uma pessoa. Ele não tem corpo como o nosso, evidentemente, mas ele tem, na verdade, as características ligadas à personalidade, né? Então, diferentemente do que dizem as testemunhas de Jeová, que defende aquela ideia absurda de que o Espírito Santo é uma força impessoal, é uma força motriz, não, nada disso. A Bíblia apresenta muitos pormenores de que o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Ele é chamado, aliás, veja, o Filho de Deus se refere a ele, a terceira pessoa da Trindade, como ele, né? Ou seja, não como isto. É só você ler com atenção João capítulos 14 a 16. A pessoa do Espírito Santo diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele testifica, ele guia, ele ordena, ele nomeia. Outra coisa, pode-se insultá-lo, pode-se entristecê-lo, pode-se resistir-lhe, não é? Pode-se blasfemar contra ele. Agora, eu digo para você, você consegue blasfemar para uma força impessoal? Você consegue blasfemar para um objeto? Não, somente uma pessoa, não é? Você pode entristecer somente uma pessoa, você pode insultar somente uma pessoa e por aí vai. Então, tem muitos versículos bíblicos aí, e não há muito o que comentar aqui sobre isso, além do que já temos falado em muitas aulas. O Espírito Santo, não há dúvida, ele é uma pessoa. E o texto principal que nós utilizamos muitas vezes, porque é um texto que tanto comprova que o Espírito Santo é uma pessoa, como também é Deus, eu já citei no início, quando Pedro, repreendendo Ananias, disse: Ananias, por que mentisses ao Espírito Santo? Veja, você só pode mentir para uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa. E depois ele termina dizendo: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ou seja, o mesmo texto, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, confirma tanto que o Espírito Santo é uma pessoa, como também é Deus. Vamos para o segundo ponto, porque ele é uma continuação desse primeiro. Já que ele é uma pessoa, é importante destacar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Não por acaso ele é a terceira pessoa da Trindade. Na Bíblia, nomes e títulos específicos para cada uma das três pessoas, como Pai, ou Deus Pai, como nós mencionamos, Filho de Deus e Espírito Santo. Teologicamente falando, veja, biblicamente falando, temos esses títulos. Agora, teologicamente falando, o Paráclito, ou o Espírito Santo, é chamado também de terceira pessoa, teologicamente falando. Assim como o Filho é a segunda e o Pai é a terceira, né? O Pai é a primeira, perdão. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6, apresenta, na verdade, essa ideia de maneira completa. Veja, podemos até ler, vamos ver rapidamente, eu vou ler aqui na NVT, mas quando chegou o tempo certo, veja, nas nossas versões, a Almeida corrigida, fiel, ou Almeida revista e corrigida, você vai ter o termo plenitude dos tempos. Então aqui na NVT, a nova versão transformadora, no tempo certo, ou seja, o tempo certo do ponto de vista de Deus.
a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, aqui está nascido de uma mulher, e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, agora veja, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos Abba, Pai. Muito bem, então aí você tem a ideia completa de que o Espírito Santo, Deus enviou o Filho e também enviou o Espírito Santo, que também foi enviado pelo próprio Filho, como nós vamos explicar daqui a pouco, de maneira mais detalhada. Então, esses termos, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, esses termos em sequência, nada tem a ver com hierarquia, reitero, nem prejudicam a igualdade em poder e consubstancialidade. Lembra daquele termo que explicamos em aulas anteriores? Homoousios, sem o i, sem iota no grego, né? Homoousios, não homoiouso, homoousios. Os termos são muito parecidos, só que homoousios tem a ver com a igualdade. Agora, homoiousios aí tem a ver com semelhança. Então a natureza divina, a substância, a essência divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma. Não são semelhantes, eles são três pessoas formando um único Deus. Então veja, a questão aí de haver essa sequência numa explicação didática, teologicamente falando, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, não visa a prejudicar a igualdade em poder e consubstancialidade da deidade triuna. Aliás, na Bíblia não existe essa ordem sequencial, não é? Quando você olha para os textos bíblicos, você vê que ora o Pai aparece em primeiro plano, ora é o Filho. No caso lá de Mateus 28 e 19, por exemplo, Jesus falou, ide, ensinai as nações, batizando-as, veja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. Aí aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Só que quando você vai para a bênção apostólica, que na verdade é a segunda aos Coríntios, né, capítulo 13, versículo 13, o que diz lá? A graça do Senhor Jesus, aí vem a graça do Senhor Jesus primeiro, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E tem outros textos que o Espírito Santo vai aparecer primeiro. Então na Bíblia não tem essa ordem, primeira, segunda e terceira. Só que teologicamente falando, para explicar a obra da redenção, aí cunhou-se cada um desses termos, a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Então a razão de Paráclito em teologia sistemática ser chamado de terceira pessoa diz respeito à sua função, pois ao ser enviado pelo Pai, o Filho se encarnou, morreu e ressuscitou. Agora o Filho atua nesta era do Espírito, diz Billy Graham. Então aí, o autor menciona, nesse segundo ponto, aqui é um brinde para os membros do canal, que é o desdobramento, que eu não vou explicar aqui em detalhes, mas você vai ver que eu coloquei isso aí para os membros do canal. Porque o autor ele cita três heresias contrárias à deidade e à personalidade do Espírito Santo. A primeira delas é o modalismo. O que é o modalismo em termos gerais? Você vai ver que eu faço uma explicação aí detalhada, como surgiu, como que o modalismo ele é denominado hoje. Hoje o modalismo está presente no unicismo. O unicismo, né? O chamado pentecostalismo da unicidade, infelizmente, porque o modalismo redivivo ele surge, infelizmente, no meio pentecostal. Não é? São os pentecostais da unicidade, que surge lá por volta de 1913, 14, 15. Por isso que a Assembleia de Deus, na época, se posicionou e fez a sua declaração de verdades fundamentais, rechaçando o unicismo e reafirmando a doutrina da Trindade, porque o unicismo é uma heresia de perdição. O unicismo, a priori, ele era chamado de modalismo. Por quê? É, na verdade, uma ideia modal de que não existem três pessoas da Trindade. Na verdade, o mesmo e único Deus, que é uma única pessoa, se manifesta de modos diferentes. No Antigo Testamento era o Pai, depois quando Jesus veio era o Filho, aí Jesus subiu ao céu, mas ele subiu, na verdade, é só uma encenação, porque continua aqui como Espírito. Então veja, é algo até difícil de explicar porque não combina com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia apresenta claramente Jesus falando com o Pai.
Veja aquele texto de João 14, em que Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. Veja, quer dizer então que se não existe trindade, o Filho está olhando para o espelho, não é? Está dizendo: eu, que sou eu mesmo, rogarei ao Pai, que sou eu mesmo, para que Ele, que sou eu mesmo, vos envie outro Consolador, que sou eu mesmo. Veja que não tem nenhum sentido isso. Mas é a heresia do modalismo, né? Deus se manifestando, é uma única pessoa que se manifesta de vários modos, mas olha aí como tem detalhes. Olha, o que é o monarquianismo modal, monarquianismo dinâmico, e a diferença do modal, que também é chamado de patripassionismo. Veja, tem todo o detalhamento. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo que você se torne membro do canal. O modalismo e a declaração de fé, olha, essa parte é importante. Porque a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela rechaça esse movimento unicista. Um movimento aí que diz ter a voz, que é verdadeira e tal, mas Jesus falou: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora veja aí, nenhum movimento unicista significativo havia. Aí eu conto a história e tal, aí eu falo da Declaração das Verdades Fundamentais, que eu citei há pouco, de 1916, etc. Olha, tem muitos detalhes da história. Bom, aí o autor também cita a heresia do arianismo, que hoje pode ser identificado como unitarismo. Não vai confundir unitarismo com unicismo. O unicismo ele é modal, ou seja, ele crê que Deus é uma única pessoa que se manifesta de vários modos. Modalismo. O unicismo ele é modal, sinônimo de modalismo. Agora, o arianismo ele é não unicista. Ele é, na verdade, unitarista, que é a doutrina das Testemunhas de Jeová, que, alegando defender o monoteísmo, crê que somente Deus Pai é o único Deus, e o Filho é um Deus inferior, e o Espírito Santo sequer é uma pessoa, é uma força impessoal. No caso das Testemunhas de Jeová, na verdade, o Paráclito nem é uma pessoa, né? Mas o arianismo, na sua forma primitiva, ele ainda defendia que o Espírito Santo é inferior, é inferior ao Filho, né? Então veja, é uma heresia antitrinitária que tinha como proponente o presbítero Ário. E aí tem todo o detalhamento e tal, e eu não vou aqui me deter nisso, porque já foi até tema de estudo num trimestre. Vocês lembram que nós tivemos um trimestre há pouco tempo sobre as heresias, e o arianismo foi muito detalhado, os concílios, né? Concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, e aí os credos que resultaram desses concílios, o credo niceno de 325, o credo niceno constantinopolitano de 381, e esses credos são importantes, porque são declarações da nossa doutrina. O próprio credo atanasiano, que é o mais importante do ponto de vista da trindade, ou seja, depois de um grande debate entre os teólogos, chegou-se à conclusão, né, de que o arianismo é uma grande heresia. E aí também a heresia, essa mais ligada ao assunto do Espírito Santo, a heresia do pneumatomacianismo, né? Essa aqui eu vou até ler aqui para a gente explicar um pouco isso, porque é importante. Ainda no século IV depois de Cristo, outra heresia contrária à doutrina bíblica do Deus Espírito Santo, derivada do arianismo, surgiu. O pneumatomacianismo, né? Do grego aí, pneumatomachoi. Um movimento que literalmente batalhava, porque mahomai significa lutar, batalhar, contra o espírito, neuma. Seu proponente, Eustáquio de Sebaste, negava a divindade do Paráclito de modo peremptório. Ele esteve presente no concílio de Nicéia, mas não concordou de fato com o credo niceno. A doutrina pneumatociana e outras heresias pneumatológicas foram rechaçadas pela Igreja no Sínodo de Alexandria e no Concílio de Constantinopla, que produziu o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Bom, aí nós vamos para o terceiro tópico, o Consolador Prometido. E aí tem um desdobramento também importante, que eu coloquei também com muitos detalhes para os assinantes do canal,
O outro consolador, é importante você observar que o termo no grego, quando Jesus se refere ao outro consolador, é alon parakleton, né? Alon parakleton, veja, outro consolador. Só que esse termo alon, no grego alos, na verdade, significa outro da mesma substância, da mesma natureza. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou consolador, mas quando ele vier o outro consolador, aí Jesus fala das características do outro consolador, o outro paráclito, porque Jesus já era paráclito, Jesus já era consolador, Jesus já era encorajador. Agora viria outro da mesma substância para substituí-lo, porque ele subiria para o Pai. Veja que ele não utiliza aí, na verdade, outro, ele não usa o termo grego héteros, que Paulo utiliza, né? Quando Paulo fala de heresias, ele fala de outro evangelho, ainda que alguém vos pregue outro evangelho, seja anátema, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ou quando ele fala das heresias e tal, ele usa esse termo outros, quando você vai ver no grego, não é alos, é héteros, que é outro dessemelhante, é outro que se contrapõe ao que é verdadeiro, né? Então olha como os detalhes são importantes, e na língua portuguesa você não vê isso, mas no grego você tem esse detalhamento. Então isso eu explico aí, não é? Todo esse detalhamento. O paráclito, ou paracleto, né? No português você tem o termo paracleto e tem o termo paráclito. Até pouco tempo o termo paráclito não era muito usual, falava-se muito paracleto. Mas eu gosto mais de paráclito porque a sonoridade ela é mais próxima do grego, porque no grego é paráclitos. Então paráclito no português tem uma sonoridade muito parecida, por isso que eu gosto mais de paráclito, não é? Mas essa palavra grega paráclitos é derivada de para o lado de, e kalel, que é o verbo chamar ou convocar. Então é passiva na sua forma e seu antigo significado, antes do Novo Testamento, citando aqui Stanley Horton, né? Era alguém chamado para ajudar, socorrer ou aconselhar alguém. No passado, a maioria dos teólogos católicos entendia que essa palavra significava um advogado ou consultor jurídico da defesa. Ele é o ensinador, o representante de Cristo que convence os homens a respeito da verdade a fim de levá-los ao arrependimento. Aí eu faço todo um desdobramento disso, irmãos, porque, modéstia à parte, eu sou meticuloso. Quando eu faço teologia, quando eu estou estudando o assunto, aí você vê no material como eu gosto de abordar o assunto das minúcias. Então aí eu apresento a polissemia de paráclitos, porque paráclitos no grego é um termo polissêmico, né? E aí eu fiz uma comparação, para você ter uma ideia, das importantes versões bíblicas que nós temos, aliás, em vários idiomas. Então, aí no inglês, veja algumas versões, e também em outros idiomas, até no espanhol, no francês, você vai ver que o termo varia, ora é consolador, ora é confortador, ora é ajudador, ora é advogado. Mas por que os tradutores não entram num consenso? É porque o termo paráclitos é polissêmico. Isso nos ensina o quê? Que o Espírito Santo ele tem uma obra multifacetada. E, aliás, o termo que melhor define a obra do Espírito Santo, numa palavra só, na verdade, é justamente paráclitos. Porque quando você diz que o Espírito Santo é paráclitos, você está dizendo que ele é ajudador, ele é consolador, ele é encorajador, ele é, na verdade, o ensinador, ele é o advogado. Tudo isso, né? Então, está aí o desdobramento. Aí eu explico por que eu gosto mais de paráclito, que eu acabei falando aqui para vocês, que é por causa da sonoridade, né? Porque paráclitos no grego, eu explico por que a pronúncia é paráclitos e não paracletos e tal. E tudo isso aí também é um desdobramento. O uso do termo paráclitos no Novo Testamento é um termo que aparece só 5 vezes, em João 14, 16 e 26, João 15, 26, João 16, versículo 7 e 1 João 2 e 1. Aliás, 1 João 2 e 1 é uma referência a Jesus, não é? Porque Jesus também é paráclito. Veja que Jesus é o advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um paráclito, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então veja como Jesus também é chamado textualmente
de Paráclito. É um termo que significa amplamente aí, tem um sentido amplo, né? Advogado, ajudador, intercessor, encorajador e por aí vai. Aí, como eu disse para vocês que eu sou meticuloso na minha abordagem, mais uma vez, é um brinde aqui para os membros do canal, não dá tempo de eu entrar em cada pormenor aqui. Repito, a aula ficaria muito longa, muito extensa, então eu deixo isso para estudo para aqueles que têm o material. Então veja aí, eu vou definindo cada um dos termos, o seu significado, consolador, citando fontes, convencedor e também, veja, ajudador e por aí vai, e ensinador e tantos outros sentidos. Agora vamos para o segundo tópico, que é aqui que entra uma questão que é mais complexa talvez, um termo não muito usual é citado aí, que aparece na lição como debate filioque. Eu acrescentei aí sobre a cláusula, né? O debate sobre a cláusula filioque. Então o segundo tópico é a diversidade do Espírito Santo e tem como primeiro ponto justamente o debate sobre a cláusula filioque. Que cláusula é essa? Quando ela surgiu? Qual é o debate? Vou explicar tudo para vocês. Aqui eu vou fazer questão de explicar com maiores pormenores, mesmo para você que não é membro do canal, eu vou aqui usar o material, vou explicar. Veja, e você que é membro, claro, você tem o material à mão para poder acompanhar. O debate sobre a cláusula filioque. Bom, primeiro item dessa explicação. Temos que entender que a filioque, né, essa cláusula, ela faz parte de um credo, o credo niceno-constantinopolitano. Nós já explicamos em aulas anteriores que os credos são resultantes dos grandes concílios. A Bíblia apresenta um concílio, é o concílio que está lá em Atos capítulo 15, é a reunião de todos os líderes, ensinadores, pregadores da igreja, juntamente com todos os membros, para debater questões doutrinárias. E os concílios considerados concílios universais ou ecumênicos são aqueles que eram convocados geralmente pelo próprio imperador, não é? Então você tem o credo niceno-constantinopolitano, que é do ano 381, que é conhecido como segundo concílio, né? Esse concílio niceno-constantinopolitano, ele é chamado niceno-constantinopolitano porque foi realizado em Constantinopla, mas tendo em mente ainda o que foi debatido em Niceia, em 325, no que é chamado primeiro concílio ecumênico ou universal. Ecumênico aí é no sentido de universal. Nesse segundo credo niceno, que é o credo niceno-constantinopolitano, em 381, veja, algumas décadas depois, o assunto ainda estava fervilhando sobre essas questões aí da Trindade. Aí eu vou ler aqui um pouco para ter poder de síntese. Centenas de bispos da igreja foram convocados para o segundo concílio ecumênico em Constantinopla, a fim de debater acerca da relação intratrinitária e publicarem o chamado credo niceno-constantinopolitano, né? Então isso aí já é 381 depois de Cristo. Os papéis do Pai e do Filho já haviam sido definidos em Niceia. Quanto ao Espírito Santo, havia muita controvérsia ainda. E as heresias mencionadas acima, essas que eu mencionei, o arianismo e o pneumatomacianismo. Então veja, especialmente essas duas. Definiu-se então o seguinte acerca do Paráclito, nesse credo de Constantinopla, né, o niceno-constantinopolitano. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Bom, o que vem a ser então filioque? É uma expressão, é um termo latino, não é? Quando comparamos o credo niceno-constantinopolitano de 381 com o credo niceno de 325, percebemos que no credo niceno nós não temos esse termo, essa descrição do Espírito Santo, que ele procede do Pai e do Filho. Ele simplesmente diz, cremos também no Espírito Santo, só isso.
Não há um detalhamento do papel do Paráclito na Trindade, embora esteja implícito que ele é da mesma natureza do Pai e do Filho. Agora, no credo niceno-constantinopolitano, nós temos que a terceira pessoa da Trindade, além de Senhor e vivificador, procede do Pai e do Filho e deve ser adorado e glorificado. O termo filioque, então, que significa e do Filho, que só aparece na versão latina do credo niceno-constantinopolitano, denota simplesmente que o Espírito Santo não procede apenas do Pai, mas também do Filho. Isso não quer dizer que o Espírito é uma criação nova, emanada dessa relação entre o Pai e o Filho, pois as três pessoas são consubstanciais, detendo a mesma essência, homoúcios. Esse proceder aí, não é? Porque diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mencionado no credo, redigido em Constantinopla, diz respeito à ação do Espírito como outro Paráclito, enviado da parte do Pai e do Filho para cumprir uma missão multifacetada, sucedendo o Cristo ressurreto. Então não quer dizer que ele passou a existir a partir dessa relação entre o Pai e o Filho. Não, ele sempre existiu, ele é Deus. Deus é. Porém, na obra da redenção, ele sucede, ele substitui, por assim dizer, o Paráclito. Jesus é o Paráclito e o Espírito Santo é o outro Paráclito. Então quando Jesus sobe, ele disse, né, se eu não for, ele não virá. Então ele foi para que o Espírito Santo pudesse habitar na igreja. E aí o debate prosseguiu aí entre o filioquismo e o monopatrismo. O que é isso? Só para explicar. O filioquismo, então, é a ideia bíblica, né? Na verdade, o filioquismo é bíblico. A ideia bíblica de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Só que houve aqueles teólogos que resistiram, eles continuaram com a ideia do monopatrismo, ou seja, o Espírito só provém do Pai, ele não provém do Filho, é só do Pai. E aí um debate, assim, parece uma questiúnculo até, né? Não parece muito relevante, mas gerou um cisma aí entre as igrejas ocidental e oriental, né? E tudo isso eu explico aí, é um grande cisma do Oriente, né? E ainda constitui um obstáculo para as tentativas de reunião entre as igrejas católica e ortodoxa. A despeito de todo esse debate, a palavra de Deus é clara, repito, o Espírito foi enviado tanto pelo Pai como pelo Filho, nós já lemos aqui na versão NVT, né? João 14, 26 e João 15, 26, isso está muito claro, e outros textos correlatos. Vamos agora para o segundo ponto, os atributos divinos do Espírito Santo. Aqui também, irmãos, é um assunto largamente explicado em várias lições. Você percebe que é uma repetição, né? Nas lições da CPAD, alguém reclama disso, mas eu não acho errado não, viu? Porque a doutrina também, ela precisa de repetição. Uma das maneiras de você ensinar doutrina é repetindo, repisando, não apenas reprisando, mas repisando. Repete-se, mas com outra ênfase, com outro destaque, para ser fixado. Sem falar que há pessoas novas que estão na igreja que precisam também que o assunto seja repetido. Então, eu considero importante. Né? Alguém reclama, poderíamos ter assuntos novos. De vez em quando surgem assuntos inéditos. Mas esses assuntos são repetidos, nós não devemos reclamar, porque é importante também. O próprio apóstolo Paulo disse, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E Jesus também repetia, irmãos, mensagens. Se você adquirir o meu livro aqui, ó, Jesus, o pregador do Apocalipse, você vai ver que eu falo aqui do Sermão do Monte e falo do Sermão da Planície. São dois sermões diferentes. Eles têm conteúdo diferente, mas você vai ver que tem semelhanças. Tem coisas que Jesus diz no monte, que depois na planície ele repete, mas não é a totalidade. E às vezes tem uma ênfase diferente. O Sermão do Monte, por exemplo, Jesus fala das bem-aventuranças, mas não tem ais. Quando você vai para o Sermão da Planície, tem bem-aventurança, de uma maneira até mais sintética, mas você vai encontrar ais. Jesus também falando de outros assuntos, tem outros aspectos. Então, Jesus também repetia a mensagem. Mas por quê? Para fixar. Ponto 2. Os atributos divinos do Espírito. E aí eu faço um desdobramento. O Espírito Santo é chamado textualmente de Deus. Isso é importante, irmãos. Tem, claro, uma abordagem aí no Antigo Testamento, mostrando que o termo Iavé, não é? Na verdade, o tetragrama impronunciável, que depois
convencionou-se, né, que pode ser Yahvé. Veja, esse termo aplica-se às três pessoas da Trindade. É um termo para Deus, o Deus triuno. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele tem os atributos divinos, né? Quais são os atributos divinos do Paráclito? A onipotência. Esse atributo divino diz respeito à infinidade de Yahvé, que detém todo o poder ou onipotência. Aí eu cito o termo no latim, cito autores. Veja, é um assunto bem pormenorizado aqui. Então, observe que o Paráclito tem poder próprio para realizar sinais e prodígios. Isso está na Bíblia. Então, ele é também o Todo-Poderoso, claramente. Onisciência. Yahvé tem perfeito conhecimento infinito de si mesmo. Yahvé, então, refere-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A onisciência do Espírito Santo abarca, evidentemente, todo o conhecimento e toda a sabedoria. Haja vista conhecer todas as causas e efeitos, bem como ordená-los para os seus fins apropriados e por meio dos quais realiza derradeiramente o seu próprio objetivo em todas as coisas criadas e por intermédio delas. Olha aí, o Paráclito, por conseguinte, conhece tudo, pessoas, coisas, eventos, circunstâncias, de modo perfeito e imediato. Olha quantos textos bíblicos para você estudar. Onipresença. Como Todo-Poderoso, o Espírito Santo também é onipresente, evidentemente. O termo onipresente, né? Veja, o salmista falou: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu descer no mais profundo do abismo, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Veja, o salmista falando, destacando a onipresença do Espírito Santo. Que maravilha, irmãos. A eternidade e a imutabilidade. Sim, o Espírito Santo é Deus, e Deus é imutável, Deus é eterno. Tudo está diante dele como um eterno presente. Isso é a eternidade do ponto de vista de Deus. Então, aqui também o desdobramento. O Paráclito é chamado de o Espírito Eterno. Vamos agora para os símbolos do Espírito Santo. Aqui na lição da Escola Dominical, claro, o autor tem pouco tempo, tem pouco espaço, e ele fez um resumo, ele só citou, né? Que o Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é vento, só citou. Agora, você que tem aí o meu roteiro, você vai ver que eu faço citações de fontes, eu falo da importância dos símbolos, né? Porque os símbolos oferecem quadros, ou um quadro, né, concreto de coisas abstratas, tais como a terceira pessoa da Trindade. Os símbolos do Espírito Santo também são arquétipos. Em literatura, arquétipo é uma personagem, tema ou símbolo comum a várias culturas e épocas. Em todos os lugares, o vento representa forças poderosas, porém invisíveis. A água límpida que flui representa poder e refrigério sustentador da vida a todos os que têm sede, física ou espiritual. O fogo representa uma força purificadora, como na purificação de minérios, ou distribuidora, frequentemente citado no Juízo. E aí, citando um teólogo pentecostal, MacLean, né? Agora, eu coloco aí então a minha abordagem sobre cada um desses símbolos do Espírito Santo. Então é importante aí o fogo, o Espírito Santo como fogo. Eu explico que o fogo aí, muitos gostam de falar da purificação, né? É um aspecto, evidentemente, do fogo. Mas o fogo atrelado ao Espírito Santo como símbolo, ele representa sobretudo o poder do Espírito. Veja que quando João Batista falou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele, aquele que vem após mim, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. É um batismo só, não são dois batismos, já expliquei isso aqui várias vezes, tem vídeos aqui explicando, tem irmãos que insistem, mas ali no o termo grego é muito claro, né? Eu até coloquei aí, mais uma vez, ó, em pneumati hagio caipiri, em Espírito Santo e fogo. No Espírito Santo e fogo. Não são dois batismos. E ali João Batista estava falando para aqueles que estavam aceitando o batismo. Eles estavam se convertendo. Eles estavam descendo as águas do batismo, porque eles estavam crendo, evidentemente. Então João Batista falava para eles: olha,
eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará no Espírito Santo e fogo. Não tem nada a ver com o contexto ali que alguém diz, não, o contexto fala de juízo. Pois é, ali se menciona no contexto imediato o fogo de juízo, mas naquela expressão, o fogo é tão somente símbolo do poder do Espírito Santo. Então, as línguas repartidas como que de fogo comprovam isso, né? Que vieram sobre cada um ali no dia de Pentecostes. Então, o fogo diz respeito ao poder, ao dinamis do Espírito. E isso aqui é uma grande referência, na verdade, simbólica ao empoderamento, né? Usando um termo aí da moda, né? Empoderamento do crente. Porque o termo interessante, quando Paulo falou para Timóteo, fortifica-te na graça, ele usa justamente o verbo endínamo, literalmente está ali fortifica-te, mas se fosse hoje usar um termo da moda, é empodera-te. E ele falava justamente do poder como fogo, porque antes, pouco tempo antes, na mesma carta, Paulo tinha falado que ele deveria despertar o dom, Timóteo, desperta o dom que há em ti e tal, lá, e o termo ali, despertar, anasopirel, é um verbo, significa literalmente manter a chama acesa. Olha quantos pormenores, irmãos. Tudo isso está no nosso roteiro, não extingais o Espírito como água, a importância desse símbolo também, o Espírito como vento, olha como é importante, irmãos, o Espírito como água, aqui tem a ver com o quê? O Senhor Jesus diz que rios de água viva correm do interior dos que creem nele segundo as Escrituras. Na escala de necessidades físicas do ser humano, a água é vital. Ela também é essencial para as vidas animal e vegetal. Da mesma forma, sem as águas vivas do Espírito, nossa vida espiritual bruxaria e por aí vai. E bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore, veja, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então veja, nós precisamos desta água, da presença do Espírito. O Espírito é como vento, né? O vento sopra onde quer, não sabe de onde vens, nem para onde vai. Jesus falou lá em João capítulo 3, então o vento como símbolo fala da natureza invisível do Espírito Santo. Você não vê o vento, mas você sente o Espírito Santo como óleo. Irmãos, que símbolo maravilhoso é esse? O azeite é um símbolo que aparece sobretudo em Lucas Atos, não é? Nas palavras de Jesus, ao citar a profecia de Isaías 61, versículo 1, o Espírito Santo me ungiu para pregar e etc. E também na casa de Cornélio, Pedro pregando como Deus ungiu a Jesus Nazareno com o Espírito Santo com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas o apóstolo João também afirma, vós tendes a unção do santo. Então, claro, é a unção do Espírito Santo. Isso fala sobretudo da pregação. O pregador precisa ser ungido, e o pregador ungido não precisa de uma mãozinha, não precisa querer dar uma mãozinha para o Espírito Santo. Hoje em dia, muito pregador aí, irmãos, recorrendo à animação de auditório, recorrendo a fundo musical, cada dia um fundo musical. Agora está viralizando aí no Insta aquele vídeo em que a pessoa fala, olha, quando o pregador pentecostal ouve esse fundo musical, é até aquele fundo, aquela coisa terrível, e tal, aí diz que o camarada, aí ele fica fervoroso por causa do fundo musical. Não, meu irmão, o pregador que se preza, ele tem unção do Espírito Santo, ele não precisa manipular auditório, ele não precisa de fundo musical, ele simplesmente expõe a palavra de Deus com unção. Glória a Deus. Irmãos, eu nunca vou aceitar essa inovação. Mas, irmão Ciro, não precisa se atualizar. Não, eu sou um pregador que parei no tempo mesmo. Eu parei no tempo de Jesus, eu parei no tempo de Paulo, eu parei no tempo de Pedro, eu parei no tempo de Billy Graham, eu parei no tempo de Jim Swaggart, eu parei no tempo daqueles pregadores que não precisavam de fundo musical para massagear o ego das pessoas, para amoldar o auditório, para dar uma mãozinha para o Espírito Santo. Não, meus irmãos, nós temos que pregar a palavra. Prega a palavra. De acordo com o 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, a pregação bíblica tem apenas 3 elementos: logos, patos
e ethos. Logos é o conteúdo verbal. Patos é o fervor do pregador, que Paulo ali, aliás, ele está fazendo referência, ali você percebe que ele está falando da retórica clássica, mas ele usa dois termos ali interessantes, porque ele usa dínamos e ele usa pleroforia. Ele fala, na verdade, da sua convicção no Espírito Santo. E ethos é, na verdade, o caráter percebido do orador, porque o pregador ele tem que ter caráter, não basta ter carisma, tem que ter caráter. Então, logos, patos e ethos, não tem música. E no tempo de Paulo já tinha muita música, mesmo assim, ele não precisou usar fundo musical. Desde Jesus até Billy Graham, nenhum pregador precisou de fazedor de fundo para pregar. Essa inovação começou no fim da década de 80, entre milagreiros, entre animadores de auditório nos Estados Unidos, né? Então, que Deus nos ajude, irmãos, esse assunto dá pano para manga, mas que Deus nos guarde, que nós não queiramos dar uma mãozinha para o Espírito Santo, que nós fiquemos com o óleo, o azeite do Espírito Santo. Vós tendes a unção do Santo, e também o Espírito como pomba que desceu sobre Jesus, e nós já tratamos disso há pouco tempo, não é? Quando falamos do batismo de Jesus. O terceiro e último tópico, as obras do Espírito Santo. E aqui, irmãos, é um tópico realmente para estudo, porque já ficou claro que o Espírito Santo é Deus, não é? O objetivo da aula, principalmente, é mostrar que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa também. E aí, então, você tem o primeiro ponto, o Espírito Santo e a encarnação. Claro, a encarnação do Deus, do Verbo de Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vemos que o Espírito Santo ele atuou nessa encarnação. E aqui tem algo importante, irmãos, para nós não confundirmos, mais uma vez, eu tenho falado aqui, o Filho de Deus com o Filho do Homem. O Filho de Deus, ele, na verdade, ele não tem princípio. Agora, o Filho do Homem tem princípio. Então, quando se diz que o Espírito Santo gerou o Filho, é o Filho do Homem. O Filho de Deus nunca foi gerado no sentido de ter um início. A profecia que menciona a geração do Filho por parte do Pai, que é lá o Salmo 2, né, 6 a 8, se refere à confirmação, especialmente por ocasião da ressurreição, de que o unigênito é o Rei dos Reis, cujo trono subsiste pelos séculos dos séculos. Nós já explicamos isso aqui. Nada tem a ver com a sua criação, já que o Filho é Deus, como já temos estudado. Deus é, ele não tem princípio, ele é. Assim quanto a encarnação do Verbo, afirmamos que o Espírito Santo gerou o Filho do Homem, não o Filho de Deus, no ventre de Maria. Então a Bíblia é clara dizer que o Espírito Santo gerou, ele atuou na encarnação do Filho do Homem, ao gerar, claro, o homem, Jesus, no ventre de Maria. Mas ele não gerou o Filho de Deus, que o Filho de Deus, ele sempre esteve com o Pai, não é? E quando a Bíblia diz, o Pai falando, tu és meu filho, hoje te gerei, ali o contexto, nós já explicamos, tem a ver com o fato de que Jesus é o Rei. O Pai, então, reafirma isso, que o Filho é o Rei, ele é o Rei dos Reis, ele vem para reinar. Glória ao nome do Senhor. O segundo ponto, o Espírito Santo e a ressurreição, porque ele também atuou na ressurreição de Jesus. E é um mistério para nós, é interessante que, na verdade, a ressurreição aqui é uma obra compartilhada, né? A Bíblia tanto diz que o Pai ressuscitou Jesus, como diz que o Espírito ressuscitou Jesus, mas o próprio Senhor Jesus disse, eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-lo, e esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então é uma obra compartilhada, mas sem dúvida existe a ênfase de que o Espírito Santo atuou. Agora, não há qualquer contradição entre essas passagens que mencionam tanto Deus ressuscitando o Filho, o Espírito ressuscitando o Filho dizendo que ele próprio retoma a sua vida. Não há qualquer contradição, porque nós temos em mente a consubstancialidade das pessoas da Trindade, que embora tenham um papel específico, compartilham obras como a ressurreição do Filho do Homem. E o terceiro e último ponto, aqui também mais um brinde para os membros do canal, porque eu desdobrei esse assunto além do que está na lição. A lição fala tão somente da obra da santificação, mas eu coloquei aí a obra mais completa, né? O Paráclito, porque a sua obra é multifacetada. O próprio termo Paráclito eu falei que é um termo polissêmico. Então eu coloquei aí que ele produz a fé para a salvação, né? Ele produz a fé para a salvação,
ele opera o novo nascimento, ele santifica, e santificar aí não é só a santificação instantânea no ato da salvação, mas a própria santificação progressiva, seguir a paz com todos e a santificação, diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá o Senhor, e o Espírito Santo ele atua, não é por acaso que ele é chamado de Espírito Santo. Ele se entristece quando nós pecamos, ele tem ciúmes, diz a Bíblia, no sentido de zelo, ou seja, ele é o Espírito Santo que atua na nossa vida. E tem tantos pormenores aí, irmãos. O Paráclito insere o salvo, claro, no corpo de Cristo, e ele habita no crente, e por aí vai. Ele sela, coloca a diferença entre selo, penhor, o testemunho do Espírito dentro de nós. Veja quantos desdobramentos. O próprio fruto do Espírito, que também é desde a conversão. O Paráclito reparte dons espirituais. Então aí eu faço um desdobramento do assunto para você, evidentemente, que é membro do canal. Amém? Eu espero então que você tenha entendido esse assunto, né, da lição de hoje, o Deus Espírito Santo. Não tem nenhum problema, repito, dizer Deus Espírito Santo, porque a Bíblia menciona textualmente Deus Pai e, por consequência, você tem Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o autor conclui esta lição com as seguintes palavras: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, homoúcios, não é? Coigual em essência, poder e glória. Como Consolador ou Paráclito, um termo polissêmico, não apenas consolador, ele é também confortador, ajudador, encorajador, advogado, etc. Ele continua a obra de Cristo, porque Cristo, ao andar na terra, era o Paráclito e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. E falando na volta de Cristo, fica aqui mais uma vez a recomendação do meu livro Jesus, o Pregador do Apocalipse, uma obra de 680 páginas, em que você tem uma abordagem detalhada do sermão profético, o sermão escatológico, o sermão apocalíptico de Jesus, lá em Mateus capítulos 24 e 25, e você tem também uma abordagem completa do livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o 22, 404 versículos. É um comentário de Apocalipse. E além de tudo isso, claro, você tem outros sermões que são aqui analisados, que eu mencionei aqui na aula de hoje, o sermão do monte, o sermão da planície, as parábolas de Jesus. Olha, modéstia à parte, eu considero esse livro, eu sou suspeito para falar, mas em língua portuguesa é o livro mais completo a respeito da mensagem de Jesus para nós que somos assembleianos. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.